Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Recuperados da última pancada que nos deu o STF? Pois é, eu, pra dizer a verdade, tinha uma expectativa tão baixa que eu não tive nenhum impacto negativo que mexesse com a minha gastrite, como aconteceu com alguns dos meus amigos, né? Eu não vou falar sobre o STF, eu recomendo que vocês vejam, para os otimistas, para aqueles que têm a impressão de que a esquerda está apelando porque a gente está bem em todas as frentes, porque a direita está se impondo, né? A gente está ganhando na guerra da informação, combatendo a militância nas redes sociais e tendo motivos para apoiar objetivamente o governo, independente de pequenas críticas que a gente tem a um ou outro setor. Para essas pessoas, eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Fernando Mello, do Comunicação e Política. Ele faz uma análise interessante, dizendo que o problema real mesmo são todos os criminosos que vão pra rua, porque a soltura do Lula, sinceramente, segundo o Fernando Mello, a esquerda não tem mais força, não tem mais poder de mobilização. E o objetivo dela, tendo Lula nas ruas, é justamente criar uma mobilização popular. Mas como a força de mobilização da esquerda está abaixo de zero, como a gente viu no último dia 5, né, foi irrelevante a presença deles nas ruas dia 5, eles não vão conseguir grande coisa. Grave mesmo são todos os criminosos que vão ser soltos. Então, essa análise é interessante para os pessimistas de plantão. Eu recomendo que vocês vejam lá o vídeo do antagonista que diz que a decisão do STF foi uma pá de cal em cima da Lava Jato. Eu realmente não vejo razão para se defender essa perspectiva. Eu acho uma perspectiva errônea. Eu tendo a pensar como Fernando Mello, e eu escrevi hoje de manhã, antes de ver toda essa discussão, antes de ligar celular e tudo mais, eu escrevi um artigo dizendo que, na verdade, essa decisão do STF só mostra o que o povo brasileiro é muito lúcido em desconfiar dos membros da corte, porque os membros dessa corte são empregadinhos, são panos de chão de interesse privado, tem um resquício da maneira como a esquerda se serviu da tradição patrimonialista para instalar um bando de asseclas em posições estratégicas e poder usá-los como instrumentos nos momentos de necessidade, né? Para aqueles que gostam de pensar sobre o que nos garante serenidade diante da adversidade ou o que nos torna reféns do desespero na hora da adversidade, para essas pessoas eu recomendo que fiquem comigo e vamos falar sobre estoicismo. Para quem não sabe, o estoicismo é uma filosofia que tem suas raízes na Grécia. Zenão é tido como o pai, o formulador da filosofia estoica. Contudo, os romanos herdam essa tradição e a desenvolvem. Um dos filósofos mais conhecidos dos nomes associados ao estoicismo é Sêneca. O outro é Epiteto. Sêneca, depois Epiteto e, por último, Marco Aurélio. Eu vou aqui ter em mente, sobretudo, o segundo nome, que é o filósofo Epiteto. A anedota mais conhecida a respeito de Epiteto é que ele era escravo. Um escravo que apanhou muito e teve, inclusive, um ferimento tão grave na sua perna que ele era coxo, ele mancava. Depois de ter sido liberto, ele ministrou aulas. O estoicismo é uma filosofia extremamente interessante para a gente refletir sobre o que as nossas expectativas fazem com a nossa vida psicológica e o quanto elas nos tornam reféns de tudo aquilo que está fora do nosso controle. O estoicismo, como um modo de vida, orienta-nos a compreender o mundo e fazer uma análise entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que escapa ao nosso controle. Para os estoicos, beira a estupidez você se irritar e você reagir e você, digamos assim, perder o sono por coisas que estão fora do seu controle, considerando que tudo aquilo que está sob o nosso controle pode nos ajudar a alcançar a excelência, enquanto tudo aquilo que está fora do nosso controle não deve nos fazer mal e não deve tirar o nosso sono, justamente porque ele não representa uma imoralidade em nós, e sim uma consequência inexorável
ou de atos que são exteriores a nós e não dependem de nós, ou da própria ordem do mundo. Portanto, não tem muito cabimento a gente se deixar levar por todas as coisas que acontecem ao nosso redor, mas não são frutos das nossas ações, não são frutos da nossa vontade, justamente porque elas excedem a nossa capacidade de ação. Tem um americano, um fuzileiro naval americano, que foi mandado para a Guerra do Vietnã, que ele escreveu um dos textos mais interessantes sobre Epiteto. A série de textos que ele escreveu tem por título O Guerreiro Estoico. E por que ele fala de guerreiro estoico? Porque é o seguinte, esse fuzileiro naval entrou em contato com a filosofia de Epiteto pouco antes de estourar a Guerra do Vietnã. Ele ganhou do seu professor um exemplar do manual de Epiteto e ele leu essa obra. Pouco depois, ele é enviado para o Vietnã, ele vai num caça, esse caça, chegando no Vietnã, é derrubado, ele é feito prisioneiro, ele vive como prisioneiro, se eu não me engano, durante 5 ou 7 anos. Obviamente, como todos os demais, ele é torturado, ele é maltratado, ele é sujeito às piores intempéries e, por meio da capacidade de controlar a própria psique e de controlar as emoções, o tipo de reação que ele tem, as piores adversidades que surgem, ele acaba mantendo, criando uma liderança com relação a todos os outros prisioneiros de guerra que estavam com ele. Quando a guerra termina, ele é resgatado, torna professor de filosofia no exército americano e ele conta essa história numa série de artigos que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu costumo sempre me referir a essa análise do estoicismo por um cara que sofreu na mão dos Vietcongues durante a Guerra do Vietnã, um cara que entendia que a decisão da defesa americana foi errada, que os Estados Unidos não tinham que ter entrado nessa guerra, mesmo assim, por uma questão de obediência, ele acata a ordem, ele vai a uma guerra que ele não queria ir, porque não dependia da vontade dele, ele é feito prisioneiro e ele suporta aquele cativeiro violento justamente por ter tido contato com Epiteto e ter tido a chance de aprender uma série de táticas de autocontrole mental e moderação da expectativa para não se deixar abater por adversidades que independem da vontade dele. Então é um cara interessantíssimo e eu acho que toda a direita tá precisando ler Epiteto, assim, seriamente. Porque eu fico impressionada com a fragilidade de grande parte dos meus colegas conservadores, muitos liberais. Eu vejo assim muita gente tirando selfie em cabelo. A Joyce Hasselman tira foto no cabeleireiro, chora porque chamam ela de Peppa Pig. É um circo, né? Eu procuro não falar aqui porque eu não quero pôr mais fogo nessa lenha, mas beira o ridículo. As briguinhas internas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás dizendo, nossa, que bom que a direita tá brigando por ideias. Eu cheguei a comemorar que a direita estava começando a debater ideias internamente, mas não, de repente degringolou para uma briguinha de cortiço, permeada por uma guerrinha de vaidades vexaminosa. Os militares se incomodando com o que o Olavo fala, a Joyce brigando com a Carla Zambelli, o MBL falando mal do governo, aí o governo respondendo para o MBL, o Douglas Garcia chamando a atenção do Arthur Duval, o Arthur Duval respondendo para o Douglas Garcia e de repente o STF dá uma pancada na cabeça de todo mundo. E eu penso da seguinte maneira, que bom, vai ser pedagógico para esse pessoal todo pensar, entender, tentar trabalhar em equipe, tentar se compreender, né? Eu tenho uma ótima relação com os liberais, assim, de verdade, porque eu leio os clássicos do liberalismo, eu entendo o pensamento deles, eu leio os clássicos que os libertários admiram. A gente tem que compreender as outras pessoas, em vez de simplesmente entrar numa guerra estúpida pessoal, sabe? Você precisa compreender as ideias
E muitas vezes você entende que as ideias que essas pessoas oferecem te ajudam a resolver problemas para os quais você não tinha uma solução, certo? E claro, me dou muito bem com várias vertentes do conservadorismo, né? Tanto a vertente agnóstica quanto os cristãos, sabe? E eu acho que a gente tem a aprender com todas essas alas que formam atualmente a direita, aplicar mais o nosso tempo debatendo ideias do que ferindo uns a suscetibilidade dos outros, simplesmente porque isso é contraproducente. De repente acontece uma coisa dessa, o STF, e aí parece que esse é o único momento que a direita se une e vai pra rua toda junta de verde e amarelo. Eu acho que realmente essa pancada do STF é um ótimo convite a gente aprender um pouco mais com o epiteto, a ter uma capacidade de separar as nossas emoções e expectativas de tudo aquilo que acontece numa ordem que nos é exterior e que está além do nosso controle, e sendo capaz disso, a gente se tornar um pouco mais forte emocionalmente e um pouco mais generoso intelectualmente, procurando compreender as ideias do próximo para entender as suas ações, em vez de desqualificar todo mundo sumariamente, né? E aí, na hora de uma desgraça, de repente, quando todo mundo tem que se unir, ninguém sabe muito bem como olhar para a cara um do outro. O que significa você ter seguidores em redes sociais? Sinceramente, eu queria saber o que significa as pessoas te darem um joinha. O que isso te engrandece como pessoa, né? Pode ser que aquelas pessoas tenham gostado de você hoje e amanhã já não gostem mais. E você tem de estar plenamente preparado para lidar com isso, porque isso é natural, porque a expectativa da outra pessoa está fora do seu controle, né? Então isso não é algo que deve te abater. Da mesma maneira, é natural que a esquerda use o STF, que é o seu instrumento favorito, para tentar aí essas últimas coisas que lhe restam. Por exemplo, ter o Lula na rua para procurar desestabilizar, tendo a esperança de que ela vai mobilizar aí. Não tem mais força de mobilização, mas eles têm a esperança de que eles consigam alguma. E isso está fora da nossa alçada, isso está fora do nosso controle. Todas as jogadas estratégicas da esquerda estão fora do nosso controle. Sobretudo se muitas delas são operadas sem cuidado com o respeito à moralidade. Todas aquelas pessoas que acham que os meios justificam os fins, e a esquerda brasileira já demonstrou que ela trabalha dessa maneira, né? Os social-democratas trabalham dessa maneira, eles vão agir moralmente com tranquilidade, né? Isso está fora da nossa capacidade de ação. E a pergunta que eu faço é, o que vale mais a pena? Nós nos educarmos para nos mantermos fortes, não nos deixarmos abater pelo que está fora do nosso controle, e assim nos mantermos focados em propor e em continuar apoiando objetivamente um governo que nos oferece, nos entrega propostas positivas, sem entrar em desespero, ou a gente vai entrar nesse jogo de desestabilização emocional que estão tentando fazer conosco. Vamos entender, vamos tentar agir como aquele prisioneiro americano nos campos Vietcongs. Ele foi torturado por anos. O que ele fez? Em vez de ele ceder à tortura e entregar colegas ou entregar estratégias do exército americano, o que ele fez? Concentrou todas as forças em manter a última liberdade que ele tinha, que é a liberdade de consciência e a convicção de que, como membro do exército americano, ele não poderia piorar a situação. Ele foi preso, ele foi capturado, aquilo estava fora do seu controle, não foi por vontade dele, aconteceu. A melhor coisa que ele podia fazer era suportar aquilo e não perder o vínculo com os seus colegas que estavam no cativeiro também, uma vez que ele era chefe de todos aqueles. Ele era um líder, ele tinha uma posição de liderança. Então ele colocou todas as energias, e é um texto assim maravilhoso para se ler, ele colocou todas as energias não cedendo ao terrorismo dos seus algozes, se mantendo psicologicamente firme para não perder a capacidade de manter a sua integridade moral. E assim ele não cedeu à lavagem cerebral que ele poderia ter cedido se ele fosse psicologicamente frágil. A lavagem cerebral, ela é um processo
que começa pela humilhação sistemática, né? Você leva a pessoa ao colapso, quando a pessoa colapsa, você enfia outra coisa na cabeça dela e isso gera uma conversão. Eu vou deixar na descrição também uma obra que fala sobre esse tema. E aí, na guerra, isso é muito comum. Durante a Guerra da Coreia do Norte, isso aconteceu com americanos. Eles foram levados ao colapso e perderam a integridade e mudaram de lado. Voltaram para o seu país como espiões dos inimigos. Eu percebo que na direita brasileira, as pessoas se deixam colapsar muito rapidamente e dizem, tá tudo perdido, não vale mais a pena, deixa pra lá, agora a gente perdeu a batalha. Vamos ler um pouco mais de Epiteto, vamos aprender com esse soldado americano, vamos tentar aprender a controlar as nossas emoções, baixar a nossa expectativa para ampliar a nossa capacidade de resiliência. Esse é um traço que tornará a nossa vida mais serena e nos tornará capazes de seguir adiante nessa guerra que é a política. Porque a política é guerra. Então, se a gente não tiver o mínimo de preparo psicológico para estar nela, é melhor realmente a gente jogar a toalha e não atrapalhar quem tem esse preparo. As pessoas que aguentam são elas que devem estar à frente. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Leia o Epiteto, um clássico, e muito mais do que isso, alguém que nos ensina a nos tornar melhores. Obrigada pela companhia, até a próxima.